Oi, quinto ano, voltei para nossa segunda aula de História. Agora nós vamos falar sobre a pirâmide social do Egito. Então vamos começar falando sobre os camponeses. Os camponeses eram quem? Eram aquelas pessoas que viviam em volta, do rio, que trabalhavam com a agricultura, certo? Os camponeses, eles trabalhavam e eles plantavam toda a época do ano? Não, né? Lembra na aula anterior que eu falei que existia um período do Rio Nilo que enchia muito? E aí, o que essas pessoas faziam? O que esses camponeses faziam? Eles tinham que ficar esperando? Eles ficavam de braços cruzados? Não, né, gente? Eles não podiam. Então, eles eram transportados, levados para fazerem outros serviços nessa época. Que serviços eram esses? Então, eles iam ajudar na construção dos canais de irrigação, dos diques, que nós já sabemos. Eles também eram enviados para trabalhar na construção das pirâmides, porque a gente pensa que foram só os escravos, e na realidade não. Os camponeses na época das cheias também iam ajudar na construção das pirâmides, certo? Outra questão sobre os camponeses é que eles trabalhavam muito, mas eles não tinham salário, eles não recebiam em dinheiro, em espécie. O que eles recebiam? Eles tinham a terra que não era deles, que ou a terra era do faraó ou a terra era de um nobre que tinha mais poder ali naquela época. Então eles usavam aquelas terras para plantar e esse nobre ou faraó, ele dava metade da produção agrícola para ele viver. A outra metade ficava para o faraó ou para o nobre, porque ele era muito esperto, óbvio, né? A gente já falou sobre isso também em outras aulas lá na sala de aula que vocês lembram. Então os camponeses tinham muito essa dificuldade às vezes de conseguir se manter por conta disso. E aí existiam também os escravos. Os escravos, eles foram divididos em dois nomes, a gente pode dizer assim. Então tinham o quê? Tinham os prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros eram povos que viviam em outras regiões, que o exército ia lá e dominava, certo? E aí o faraó fazia o que com eles? O faraó transformava esses povos em escravos, então eles não tinham direito a nada, eles eram obrigados a trabalhar, fazer tudo o que eles queriam, não tinha salário e ainda apanhavam. Existia um outro tipo de escravo, que eram os camponeses, que não conseguiam pagar as dívidas que eles tinham, né? Às vezes não dava certo alguma agricultura que eles estavam lá trabalhando e eles ficavam devendo muito dinheiro, eles eram feitos como escravos também. Então, olha, bem no final da pirâmide estão os camponeses e os escravos. Mais acima dessa pirâmide estão quem? Os sacerdotes, que eram os sacerdotes que ficavam ali trabalhando junto com os camponeses, mas que eles eram pessoas mais importantes, claro. Os funcionários, né, que trabalhavam para os faraós, mas com uma hierarquia bem menor. Os soldados também não estavam numa classe tão abaixo, estavam mediana. Alguns artesãos mais especializados em algum produto mais legal também. E os escribas. Os escribas quem são? São aqueles que escreviam. Naquela época, não eram todas as pessoas que sabiam decifrar aqueles códigos, que conseguiam ler e escrever. Então, os escribas, eles também eram considerados umas pessoas mais legais. Então, eles estavam num topo mediano, certo? E aí aqui, olha, quase em cima da pirâmide estão quem? A família dos faraós, né, certo? Os antigos monarcas, que eram as pessoas que mandavam ali na região, e os familiares deles, claro. Os grandes sacerdotes, que eram os que trabalhavam direto para o faraó. Os funcionários, né, mais importantes. Os comandantes militares, então os soldados estão abaixo e os comandantes estão acima, certo?
E no topo da pirâmide, quem está? O faraó, claro, certo? A gente percebe. Então, por que que ficou muito famosa quando a gente fala da pirâmide social do Egito? Porque a pirâmide, olha, ela vai abrindo e lá embaixo, no fim da pirâmide, ela tem um espaço maior. Isso significa o quê? Que muito mais pessoas cabem nessa parte, e sempre lá no topo, olha, que é pequenininho, tá sempre alguém muito mais importante. Então essa pirâmide, ela não serve só para o Egito, né? Para a sociedade egípcia da época, ela serve também, se a gente for pensar, ela serve até para nós, não é? Que a gente já conversou, então a gente sempre está abaixo, a gente sempre está precisando, né, pedir coisas para alguém, e sempre tem as pessoas que estão no topo da pirâmide. Os governadores, o presidente, os que têm mais dinheiro, eles vão sempre estar no topo, mandando na população. Então isso fica como dica para vocês também pensarem sobre isso, tá bom? Então o que eu vou pedir agora para vocês é para realizarem as atividades da página 279 e a atividade da página 282. E outra dica legal que eu vou falar para vocês, no aplicativo que vocês têm da lição de casa, que vocês recebem, né, pelo telefone, a professora colocou alguns links de aulas complementares do YouTube, falando sobre a pirâmide, falando sobre o Rio Nilo. Entram lá também, vejam as aulas dos outros professores que a professora colocou no link, ela tá bem legal e vai ajudar a vocês entenderem melhor. Já que a gente está longe, ela vai ajudar para que vocês entendam melhor, tá bom? Ó, um beijo bem grande no coração, tô morrendo de saudades e até amanhã, gente!